Já, meus filhos, hoje vocês estão bom, meus filhos? Como é que vocês estão, hein? Tá tudo muito bom aí? Nesse horário de lua entrando no meio da noite, né, meus filhos? Vocês estão bom? Eita, isso é muito bom. Mais uma vez, né, aqui nós reunidos no meio do céu. Sempre nesse dia, na metade da semana, não é assim? Porque vocês já passaram uns dias e tem que ainda terminar, não é assim? Então nós vamos tá firmando vocês no meio do céu. No meio do céu, porque daqui para hora mais para frente, vocês estão entrando no momento mais pesado do planeta Terra. Por isso que a avó escolheu esse horário para sempre estar falando com vocês, para estar alicerçando, ajudando, né? Abrindo o mental de vocês com as historinhas da avó. Porque as historinhas da avó é a história de vocês, não é assim? A história da avó traz muito do que vocês precisam vivenciar aqui na Terra, não é assim? Mesmo que a avó agora vive em Aruanda, a avó também tem que fazer muita coisa lá em Aruanda, trazer muito movimento. E vocês também, aqui na Terra. Mesmo sem essa consciência de quem vocês são, não é assim? De quem vocês são. Mesmo sem essa consciência, vocês têm que fazer o firmamento da vida. Porque o que vocês têm na mão é a vida, não é? Então, eu estava lá em Aruanda, falando com o pai José. Pai José é o meu tutor, vocês sabem disso, né? Estava conversando com ele lá em Aruanda. Falei, o que eu vou trazer para esse povo? O que eu vou dizer para esse povo? Aí, pai José disse assim, fala um pouco de Deus para eles. Ah, mas então eu vou contar uma história para eles entenderem o que acontece com o pensamento do ser humano, como é forte o pensamento. O pensamento é tão forte, com uma força grandiosa que tem o pensamento do ser humano. Eu vou dizer para vocês essa história, para vocês entenderem que mesmo em Aruanda, eu sou uma aprendiz. Mesmo em Aruanda, eu continuo ainda aprendendo, continuo trazendo as lições para poder estar completando a minha existência perante as forças de Orimá, as forças dos pretos velhos e das pretas velhas. Mas eu vou contar essa história para vocês entenderem como é o pensamento. Estava eu em Aruanda e foi dado a permissão para nós, os pretos velhos, as pretas velhas, se assentar num congá na terra. Tinha até meu nome, se chamava Templo Espiritual Vovó Maria Conga. Fiquei muito agradecida e emocionada com essa homenagem da dirigente espiritual. Um trabalho muito bonito que aquela dirigente espiritual fazia. E eu sempre estava ali, naquele horário, junto com os amparadores da luz, junto com outros guias espirituais. Sempre naquele dia, naquela hora, nós descia na terra para auxiliar os homens de boa vontade. Mas estava eu ali, vendo, né, todo o firmamento da dirigente espiritual, os trabalhos já tinham começado. De repente, meus filhos, entrou uma moça. Eu vou chamar ela de Clarinha, porque a Clarinha era bem clarinha mesmo, bem alva mesmo. Ela entrou, sentou ali na assistência. Eu olhei para ela assim, falei, ixi, essa tá com problema.
Todo mundo que senta na assistência tem problema. Mas aquela tinha um problema maior ainda, porque ela não sabia, não tinha consciência dos dons espirituais dela. Dom espiritual é uma coisa, mediunidade é outra. Não sei se vocês sabem. Dom espiritual é uma coisa e mediunidade é outra. Dom espiritual é aquele que a sua corrente ancestral carrega. Mesmo que o seu pai, sua mãe, mesmo que seus avós não trabalharam ativamente, militando dentro da Umbanda, mesmo que eles não trabalharam, mesmo que eles não tivessem consciência, mesmo que eles não acreditassem em Deus, alguém lá atrás plantou essa semente. E esse dom espiritual vai percorrendo por todas as novas gerações da corrente ancestral. Então isso é um dom espiritual. E o dom espiritual é uma força apenas. Não é que nem a mediunidade, né? A mediunidade tem a psicografia, da psicofonia, da incorporação, mediunidade de transporte. Você pode desenvolver a sua mediunidade de várias formas, mas o seu dom espiritual é único. É único. Então vamos dizer que a sua força ancestral, o seu dom espiritual é de cura. Vamos dizer que lá para trás alguém plantou essa semente de cura. Você está me entendendo? Então hoje você como médium, você pode trazer qualquer mediunidade na Terra, mas vai ser para curar o povo. Porque o seu dom espiritual é de cura. Então como que se sabe isso? Não se sabe. Você tem que começar a descobrir quem é você. Não tem como saber. Tá me entendendo? Então a Clarinha estava ali sentada na assistência. Hoje esse menininho tá retado. Estão escutando? Netinho da menina? Quando a avó vem aqui, ele fica danado. Ele brinca, ele grita, ele ri, fica danado. Bom, vamos continuar. É bom, né? É bom trazer um pouco dessa alegria das crianças. Bom, Clarinha estava sentada ali, na assistência, sem vibração nenhuma. Quando vocês sentam ali na assistência, vocês emanam uma cor diferente. Às vezes é cinza, às vezes é vermelho forte, aquele que está com ódio, que está com raiva, vermelho sangue. A Clarinha estava cinza bem escuro, próximo para aquela cor bem preta. Estava sentada ali e me chamou a atenção aquela menina sentada na assistência. Envolvi a minha irradiação na irradiação dela para poder ajudá-la até a hora que ela chegasse para ser atendida. Mas não adiantou não, ela estava muito pesada. Aí chegou a vez de Clarinha passar com as entidades. Ela sentou perto de um preto velho, o Pai Tomé incorporado num rapaz bem novinho. Olhou para mim e disse: ó minha véia, nós vamos fazer um trabalhador forte com essa moça. Porque ela tem um dom espiritual muito grande e está passando por grandes processos aqui na Terra. Aí eu disse a ele: firma o seu filho aí para que seu filho possa trazer a sua mensagem para ajudar essa moça. Aí Clarinha começou a relatar o que ela chamava de problema. Clarinha dizendo ali para a entidade que já estava farta de viver. Porque ela ficou muito tempo casada com um homem. E esse homem sempre traía a Clarinha. E ela já estava cansada daquilo. Mas o que é pior, esse homem largou a Clarinha com 3 filhos. E ela não achava justo isso acontecer. Porque ela dizia para a entidade que ela era muito boa na Terra. Ela sempre fez o papel de mulher, de amiga, de companheira, de mãe.
trabalhava arduamente para ajudar aquele homem, e aquele homem caiu fora no mundo, largou ela e os filhos. Isso já fazia 2 anos. E ela dizia para a entidade que ela queria que Deus trouxesse o poder na vida dela para que viesse esse velho, né? Porque ela já tinha uma certa idade, esse velho na vida dela, que ela não aceitava essa separação. Aí, o preto velho, sabiamente, disse para ela se libertar dessa dor, desse sofrimento, que faz um tempo. Deu uns banhos, deu umas receitas para ela. Mas ela saiu dali arretada, porque ela não escutou o que ela queria. Porque o que ela queria? Voltar com o marido. Aí foi pedido para ela fazer um tratamento dentro da corrente da Umbanda, que ela pudesse vir mais vezes naquela corrente, para poder estar se libertando de tudo aquilo. Ela saiu dali do congá batendo pé. Eu firmei meu espírito na corrente que estava ali sendo feita e já me plasmei para acompanhar a Clarinha junto com os amparadores e junto também com os guardiãos, né? Porque a avó só pode volitar por aí com a assistência e a proteção dos guardiãos. Aí fomos acompanhando a Clarinha até o retorno da casa dela. Mas ela xingava, porque ela não achava justo o que aconteceu com ela, onde já se viu, e cadê esse Deus? Porque Deus tem, como se Deus tivesse culpa dessa situação de Clarinha. Ela só falava de Deus, 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 eu quero esse Deus manifeste, Deus traga, Deus, Deus, Deus. Quando ela entrou para dentro da casa dela, os filhos já estavam tudo lá esperando ela. Aí ela era uma boa mãe. Botou os filhos para dormir, tomou um banho, fez oração que o preto velho pediu e deitou na cama. Meus filhos, o pensamento de Clarinha parecia um mar tempestuoso. Não era banho que ia resolver aquela situação. E eu ali, firmada do lado da cama dela, trazendo os fluidos de sabedoria, de paciência e de calma, trazendo discernimento para ela compreender que o que ela tem que fazer daqui para frente era esquecer o passado, mas não adiantava. Pensamento dela, meu filho, corria no passado, porque ele tem que ser meu, porque Deus tem que me ajudar. Aí lembrava de coisas, pensamento se ligava ao passado, pensamento da Clarinha vinha com história que viveu com ele no passado, o que ela fez com esse homem. Olha, o pensamento dela, olha, é tão poluído, se nós ficar falando aqui, nós ia ficar não sei até quando. Nesse momento, ela já deitada, porque ela tinha muita dificuldade de dormir, nesse momento, eu vi do lado esquerdo da cama dela um portal se abrindo no chão. Porque o que estava dando força para esse portal era o pensamento de Clarinha. O portal foi se abrindo e uma escada ia descendo lá para baixo, uma escada bem escura. Nesse momento, o guardião, meu protetor, disse: vovó, nós vamos ter que ir embora, porque ela abriu esse portal e ela precisa ter consciência do que está acontecendo na vida dela. Quando a lei fala, vovó obedece, porque vovó estava querendo descer para ver o que acontecia lá embaixo. Aí vovó aceitou e voltou para Uruanda. Mas mesmo em Aruanda, ajudando todo o povo que adentrou lá no centro, na casa da dirigente espiritual. E também ajudando Clarinha. Esperando ansiosa para o novo momento que eu encontrar todo aquele povo que precisou da assistência dos preto velho no próximo encontro, na próxima gira. E deu-se. Chegou o dia. Vovó novamente desceu com os amparadores, com os guardiãos,
todo o povo, né? Porque é assim, quando vocês pisam no local espiritual, antes de vocês pisar, já há muito tempo já está sendo preparado o local. Não é o médium que prepara, é a egrégora que prepara o ambiente. Então tem os trabalhadores que faz a limpeza, tem trabalhador da luz que só faz a limpeza para ancorar a força dos caboclos, dos preto velho. Então tem os amparador, tem aqueles que ficam na porta quando vocês entram, tem duas forças, como se fosse de sustentação, dois amparadores que quando vocês entram, vocês são limpos naquele momento. Vocês não vê, mas tudo acontece ali. Então já estava eu ali, quem que entra? Clarinha. Mais cinza, a cor dela era muito mais cinza do que estava no dia anterior. Mas pelo menos ela sentiu vontade de voltar para o lugar, né? Voltar para a cura. Novamente ela passou com uma outra entidade, não passou com aquele preto velho, passou com uma preta velha, a vovó Cambinda. E ela falou a mesma coisa, a mesma história. Eu vivi com o homem me traiu, ele me largou, eu e meus filhos, eu estou cansada, porque Deus tem que me dar, Deus tem que fazer, só Deus tem que fazer, né? Aí a entidade passou uns banhos para ela, passou umas orações, e novamente ela voltou, batendo o pé, porque não escutou o que tinha que escutar. Dessa vez eu não decidi ir até a moradia de Clarinha, porque eu já sabia que ia ser o mesmo resultado. Ela ia deitar, ia ter dificuldade para dormir e ia abrir um portal. Eu deixei o tempo curar, porque eu falei, quem é eu, uma entidade da linha de Orimá, firmada em Aruanda, quem sou eu para determinar um desligamento do passado de uma pessoa? Quem sou eu? E deixei as coisas seguir. Continuei descendo naquele centro, naquele templo espiritual, mas nunca mais vi Clarinha. Passou um tempo, estava eu conversando com o pai José em Aruanda e pedi a ele se eu podia descer a terra junto com as proteção para mim ver aquele caso de perto, para mim ver como é que estava a Clarinha. Sabia que ela ainda estava viva, que nenhuma besteira ela tinha feito. E se deu, descemos até a casa de Clarinha para saber como é que estava a situação. Olha, meu filho, ela estava envolvida com várias teias energéticas pesadas. Isso estava dando muita dor no corpo dela. E a situação dela piorou, porque ela tinha um trabalho muito bom na terra. E ela foi mandada embora. Olha, meu filho, às vezes vocês são mandados embora dos trabalhadores porque tem coisa melhor para vir. Mas no caso dela, ela estava levando uma rasteira do pensamento dele. Do próprio pensamento dele, das energias que ela estava ali alimentando. Quando eu falo dele, depois vocês vão entender o que é. O que nós pode fazer com essa moça? Perguntei lá para os amparadores e pelos Exu que estavam ali protegendo aquele trabalho na casa dela. O Exu me mostrou um pouco de quem era a Clarinha. Me falou um pouco dos dons espirituais dela. Porque ela não entendia a mediunidade, mas ela tinha um dom espiritual. Então me contou um pouco dos dons espirituais, quem foi a mãe, quem foi o pai, quem foi os avós. Contou toda a linha ancestral dela. Falei, então ela tem um dom muito forte. Então ela vai ter que passar por essa tempestade. O que nós podemos fazer? O Exu disse, eu vou descer para ver se a gente consegue abrir um pouco os caminhos dessa moça, para ver se a gente consegue trazer alguém da terra para direcioná-la. Aí eu disse para Exu, olha, Exu, faça isso no firmamento de Ogum, porque eu vou pedir
no firmamento de Xangô, que a lei possa ser desvendada e que ela saiba o que acontece com ela. E assim se firmou um acordo entre luz e trevas. Vovó Maria Conga, no firmamento do Exu dela, fizemos um acordo. Aí, passou um tempo, o Exu dela conseguiu que ela começasse a fazer um trabalhador na terra. Foi trabalhar lá, não como ela trabalhava antes, que ela ganhava muita moeda. Não, é um trabalhador mais humilde, mas pelo menos ela estava ali trabalhando. E sempre com dor no corpo, com dor de cabeça, não conseguia dormir. Olha como é o pensamento. E ela sempre abrindo o portal. Aquele portal que tinha umas escadas profundas que descia lá embaixo. Mas estava trabalhando. Pelo menos podia ajudar os filhos, sustentar os filhos, a moradia, né? Mas dentro do trabalhador de Clarinha, tinha uma moça que era médium e tinha um dom espiritual de transporte. A moça, na hora do almoço, chegou para Clarinha e disse: eu vejo muita tristeza no seu coração. Eu sinto muita amargura no seu pensamento. Você não quer ir visitar o local que eu trabalho? Ah, eu já estou cheia disso, eu não quero mais saber disso. Aí a moça se recolheu. Se a moça está dando a mão e o outro não quer pegar, a moça se recolheu. Aí Clarinha saiu do trabalhador, indo para casa. Ela viu no poste uns dizer pregado, escrito num papel: traga o seu amor em tantos dias. Ah, era o que Clarinha queria, era o que o pensamento de Clarinha queria. Aí o que ela fez? Entrou em contato com o que estava escrito ali no papel, no poste. E foi ter a consulta. Chegando lá, meus filhos, eu ali, com a minha visão espiritual, vendo o caminho de Clarinha. Chegando lá, tinha um homem, ela contou toda a história para o homem falou: olha, você está amarrada no seu passado, fizeram um ritual bem forte para você. Jogaram, lançaram para você uma desgraça muito forte. Nós vamos ter que fazer um trabalho pesado. Aí Clarinha: eu sabia que tinha alguma coisa na minha vida. É isso mesmo. Eu devo estar realmente com um ritual bem forte na minha vida. Por isso que nada anda. Por isso que eu não tenho aquele homem de novo. Era o que o homem lá queria, né, meu filho? Aí o homem falou: olha, eu vou fazer um trabalho, mas eu preciso que você me traga isso. Olha, era tanta coisa, mas tanta coisa, que eu falei: agora a Clarinha vai se ligar realmente no que está lá embaixo. E ele disse mais: só que eu preciso de um bicho de 4 patas, porque o que foi mandado para você é muito forte. Só um bicho de 4 patas para te libertar disso. Clarinha trouxe todas as coisas e o tal lá, que não dá nem para falar que é dirigente, não dá para falar nem que é pai, nem que é autoridade, porque se ele tivesse firmamento do candomblé, ainda vai lá, mas não tinha, só estava na soberbia, na ignorância espiritual. Fez o trabalho com Clarinha, numa mata, no horário que só tem firmamento de Exu, meia-noite, com o bicho de 4 patas. E pegou o sangue e jogou em cima de Clarinha. Ah, mas era o que Clarinha queria, não era? Ela não queria trazer o homem dela de volta? Ela não queria aprisionar o homem dela de volta? É isso que ela queria. Aí voltou para casa toda contente. Estava com medo, porque ela viu umas coisas ali que ela não concordava. Por quê? O dom espiritual, ele te intui. O seu dom espiritual fala: tá errado. Mas mesmo assim o seu pensamento quer, você quer. Não é assim? Você quer. Aí Clarinha voltou para casa.
Diz o homem que o ex-companheiro dela ia avortar em 3 luas. Passou 4 luas, passou 5 luas, passou 6 luas. E eu só vendo a história de Clarinha. Passou muita lua. E nada do homem voltar. Eu não podia fazer nada. Nenhuma entidade podia fazer nada. Tava eu em Aruanda, fui chamada pela Cabocla Jurema. Cabocla Jurema disse: olha, vovó, eu sei que a senhora está assistindo uma filha minha na terra, mas nós precisamos ajudar. Olha, Cabocla, só se nós fizer ela desencarnar e voltar de novo. Porque o negócio agora está mais difícil. Cabocla Jurema disse: não é à toa que o vosso poder está assistindo a minha filha. Deve ter um porquê. Falei, é isso mesmo. Vamos continuar ajudando. Eu não parei de ver os passos de Clarinha. No momento certo, ela vai descobrir. Aí, depois de um tempo, de um bom tempo, que aí ela já começou a ter dor de estômago. Antes tinha dor no corpo, né? Não dormia. Aí começou a ter dor de estômago, dor de cabeça. Um filho já começou a ficar revoltado, porque aí já começa a vir toda a bagunça, né? As coisas, o dinheiro já não dava para mais nada. Tava ela no trabalhador. Aquela amiga, novamente, do trabalhador, levantou, foi até ela e disse: olha, Clarinha, você não quer ir naquele lugar que eu te falei daquela outra vez? Aí ela levantou a cabeça e falou: olha, eu vou, sabe? Do jeito que eu tô, pior não fica, eu vou. Era o que nós queríamos. Era o que nós queríamos. Porque esse lugar que essa moça trabalhava com desobsessão. Então é um trabalho muito forte. É um trabalho que dá para os pretos velhos ir até onde está a raiz do problema. Porque tem todo um aparato ali de um trabalho para a gente poder descer e ver o que estava acontecendo. Clarinha, no dado momento, no dia, foi até lá o local espiritual, sentou ali numa cadeira, 9 médiuns ao redor dela, começou a puxar os bichos. Os médiuns incorporando os bichos e falando as coisas para ela. Naquele momento se abriu o portal. Eu falei, agora que eu vou descer. Porque agora eu estou amparada pela lei, agora eu vou descer para ver o que tem lá embaixo. O que Clarinha alimenta. E desci. O Exu jogou um véu negro sobre mim, não plasmando na minha luz, mas jogou para me proteger e eu desci. Lá embaixo tinha um espírito muito revoltado, que um dia foi pai de Clarinha e que estava ligado no companheiro, no ex-companheiro de Clarinha. Esse pai jurou que Clarinha não seria para ninguém e não teria ninguém se não fosse ele. Clarinha reencarnou e esse espírito ainda estava ali. Cheguei até ele e os médios lá em cima trabalhando. E os médios trabalhando em cima de Clarinha. Pra vocês verem que às vezes vão nos lugares, vocês pensam que não tem nada, né? Porque vocês não vê nada acontecendo, mas vocês não imaginam o que acontece espiritualmente quando vocês estão falando com a entidade. Os acordos que são feitos, as curas que são feitas, as libertações que são feitas. Aí nós envolvemos aquele espírito negativo e não tinha jeito, porque ele não queria adentrar na cura. Exu disse: vovó, sobe porque já está ficando pesado a vibração desse local. A senhora vai subir, que nós vamos cuidar desse espírito. Quando Exu fala que vai cuidar, não é muito bom, né? É como se fosse um delegado na terra. Ah, você não quer ir pela lei? Então você vai ser preso.
Então, nem sei o que aconteceu com o espírito. Subi, Clarinha estava ali sentada, chorando muito, chorando muito. E tinha uma médium que tinha uma força muito grande de transporte, porque era de Ogum, pegou todas as cargas de Clarinha. Aí depois do trabalho, essa médium estava até meia pesada. Aí eu envolvia o dirigente espiritual, para o dirigente espiritual chamar a corrente de Ogum, a caboclaiada, para descarregar uns poucos médios, para a médium ficar melhor. Aí o dirigente espiritual fez o toque para Ogum, os caboclaiada vieram, descarregaram os médios, e Clarinha saiu de lá mais leve. Chorou muito Clarinha. Quando Clarinha chegou na casa dela, ajoelhou e pediu para Deus, né, porque ela só pedia para Deus, né, que pudesse abrir os caminhos dela para ela encontrar um porto seguro espiritual. Porque ela já sabia que tudo que ela tinha feito no passado estava errado e que ela nunca iria conseguir o que ela criou como expectativa em relação àquele homem que um dia ela amou, um dia ela quis. E olha, meu filho, quando ela foi conversar com aquele homem para fazer a magia de amarração, naquele momento nós pedimos para as forças, para os boiadeiros e até o ex-companheiro dela, para proteger o companheiro dela da irradiação daquele trabalho. Para aquela irradiação só ficar com Clarinha. Vocês estão entendendo o que acontece? Então nós foi lá proteger, para que aquilo ali não pegasse o ex-companheiro. Aí os boiadeiros fizeram firmamento lá, é tudo muito organizado. Uma entidade precisa da outra. É tudo muito certinho. Então protegeram o ex-companheiro para aquela bagunça lá daquele homem não ir para ele. Só ficar com Clarinha. Só ficar com ela. E também para o homem, né? Porque um homem que faz umas coisas dessa, boa coisa, não vai ser no amanhã. Aí Clarinha já na casa dela, pedindo para Deus, que Deus manifestasse um caminho para que ela pudesse seguir, aprender sobre o espiritual, porque ela não tinha consciência do dom espiritual dela, ela não sentia nada, ela não achava que era médium, ela ia lá, ela ia no centro de Umbanda, mas ela achava que não era nada. Diante daquele pedido, eu voltei para o Anda, conversei com os outros pretos velhos, e os pretos velhos falaram, olha, vamos fazer o seguinte, já que ela está agora aliviada, está com dor, ela está com dor ainda, mas está aliviada, está chorando muito, o emocional está elevado, o emocional não estava em desequilíbrio, o emocional estava elevado, vamos fazer o seguinte, vamos trazer para ela um caminho, para que ela possa ser acolhida. Então tá bom, então vamos fazer os fluidos, vamos pegar alguém da terra que possa bater na porta dela, que possa falar a palavra de Deus e que ela seja acobertada com essas palavras e que ela possa seguir os ensinamentos de Cristo. E assim se fez. Num belo dia, Clarinha estava lá, lavando o quintal dela, os fios estavam tudo lá dentro, ela estava melhor, mas ainda faltava alguma coisa, porque o dom espiritual estava chamando, né? O dom espiritual estava latente ali. Aí o que aconteceu? Veio um grupo de mulher com a Bíblia na mão, batendo em porta, e bateu na porta de Clarinha. Clarinha foi lá, desligou a água e foi conversar com aquelas mulheres. As mulheres começaram a falar da palavra de Cristo. Começou a falar do céu, do inferno. Falou que Cristo ama todos os filhos da terra. Clarinha começou a sentir aquilo. E uma das moças falou, olha, se você quiser, vai visitar a nossa igreja. O horário das nossas reuniões é esse aqui. Se você quiser, vá até lá.
E assim se fez. Clarinha, no dado momento, vestiu a sua roupa, penteou seu cabelo e foi até a igreja. E lá eles louvavam Jesus Cristo, cantavam. O pastor falava de uma guerra entre luz e trevas. O pastor falava que existia um demônio e que todos tinham que seguir o poder de Jesus Cristo. Clarinha chorou muito naquele culto. E quando as palavras do pastor começaram a ser firmadas, Clarinha começou ali a trazer o dom da mediunidade, da incorporação. Aí vários pastores em volta da Clarinha para tirar, para descarregar a Clarinha. Depois Clarinha que descarregou bem ela, o pastor: sai demônio, sai capeta. E eu ali do lado de Clarinha. Não, estava ali, eu era o Espírito Santo, meu filho. Naquele momento, eu não era vovó Maria Conga. Naquele momento, eu era o firmamento do Espírito Santo. Aí, descarregou Clarinha, Clarinha voltou com o coração leve. Eu encontrei meu porto seguro. Dali para frente, Clarinha virou obreira e começou a encaminhar todo o povo ali da igreja. Fazia reunião na casa dela com os outros povos, falava a palavra de Cristo. Às vezes eu incorporava nela, e ela falava as minhas palavras. É Espírito Santo falando. E aí ela foi entendendo. Porque cada mensagem de Clarinha, do Espírito Santo, era o remédio que Clarinha precisava. Cada vez que ela abria os livros dos livros, a Bíblia, Clarinha se embalsamava daquelas palavras, porque é o que ela precisava escutar. E que também o povo que ela dizia ali, nas reuniões da casa dela, precisava ouvir. Clarinha se tornou, olha meu filho, uma serva de Deus. Aí depois de um tempo, arrumou um homem bom, um homem de Cristo, um ex-pai de santo, mas firmou uma união com o homem de Cristo e foi encaminhada. Olha meu filho, Clarinha continua no firmamento dessa igreja. E ela encaminha muitos corações perdidos, porque é essa lição que ela teve que superar. Independe aonde ela esteja. Porque esses negócios que vocês têm, que nem Clarinha falava, eu não sinto nada. O tambor rolando lá, os atabaques comendo ali, o zogã batendo, Clarinha não sentia nada. Já que eu não sinto nada, eu não tenho mediunidade e também não tenho esse dom espiritual. Já que eu não sinto nada, eu não sou da Umbanda. É isso que Clarinha pensava. Mas não adianta. Se você é, os acordos estão sendo feitos acima da sua cabeça. Não importa se você chama a Deus, se você chama Jesus Cristo, não importa quem você chame. Se você é, os caboclos, os pretos velhos, os Exu, os boiadeiros, os marinheiros, as pombagiras, estão tudo te encaminhando. E quem abre o grande portal é você. É você que se liga ao seu passado, que não tem como revelar. As entidades sabem. Porque você que não consegue aí dormir, você está abrindo um portal. Você não sabe disso, mas nós sabemos o seu passado revelado. Clarinha não tinha consciência, porque Clarinha queria pensar do mesmo jeito.
Clarinha não queria esperar o tempo da cura, porque quando ela foi no templo espiritual da dirigente que firmou o templo no meu nome, o que a entidade disse, a primeira entidade disse para ela? Tenha paciência, tenha calma. Sempre vem aqui que nós vai trabalhando para você. Mas ela não queria, ela queria que resolvesse hoje. Ela queria que resolvesse hoje. E quando se quer resolver hoje, não tem como ter a ligação com Deus. Ainda mais que Clarinha queria que Deus resolvesse o problema dela, como se Deus não tivesse mais nada para fazer, para chegar lá e trazer o homem que Clarinha quer. Ou que uma entidade trouxesse o homem dela de volta. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, vocês vão lá no centro, ou às vezes até passa com essa menina, né? Não, porque tem que ser agora. Porque eu já cansei, eu já sofri muito, mas você sofreu porque você tinha que sofrer. Tudo que você passou é porque você plantou. Tudo que você está fazendo hoje é a mesma coisa que ontem. É a mesma coisa que o passado. E agora as entidades estão mostrando para você o caminho e você não quer mudar o pensamento. Porque quando Clarinha começou a fazer os banhos lá para ela tomar banho, ela nem pensou numa coisa diferente. Ela pensou, ai, que esse banho aqui traga o que eu preciso. As coitadinhas das ervas, porque é bem assim mesmo, as coitadinhas das ervas, elas trazem a vida, a essência para vocês se equilibrar. As coitadinhas das ervas, eu falo coitadinha para vocês entenderem, traz a vida para vocês se equilibrar. E vocês não têm nem respeito pelas ervas. Porque Clarinha estava lá fazendo o banho e falando, não, porque ele tem que voltar. E o coitado do seu Exu, que trabalho que ele deve ter, porque quando se abre um portal desse de pensamento, o seu Exu tem que proteger as outras pessoas de dentro da casa. Clarinha tinha filhos. Então o Exu tinha que fazer um aparato ali de proteção para aquele portal não ir para os fios. Só foi quando ela foi fazer as bagunças lá com o bicho de 4 patas. Aí o Exu falou, olha, mas também já é demais, né? Eu estou fazendo toda a proteção, estou fazendo de tudo, e agora ela vai pegar, vai descarregar na vibração do sangue. Ah, agora não dá mais, agora não tem como proteger, porque água e óleo não se misturam. Aí começou a virar bagunça mesmo com os fios, e aí a coisa começou a ficar do jeito que está. Deus está acima de tudo e de todos. Se você chegar e perguntar para mim, vó, a senhora já sentiu a irradiação de Deus? Não, meu filho. Não tem como sentir. Não tem como sentir. Sabe por quê? Porque Deus é algo inefável, inimaginável. Sabemos que Ele contorna tudo e a todos, está dentro de tudo e de todos. Eu sinto, meus filhos, para vocês entenderem, a vida existencial de Aruanda. Eu sinto a luz. A luz eu sinto. A luz é uma partícula de Deus. Todos os planos de cima, todos os seres espirituais, eles sentem a luz. Eles se alimentam da luz. Vocês são os únicos que têm o presente de sentir a luz e as trevas. Vocês são os únicos que podem se alimentar do positivo e do negativo. E através disso, vocês podem escolher o melhor caminho para evoluir e para romper com o ciclo reencarnatório.
Agora nós, os caboclos, os pretos velhos, nós, os espíritos da nossa Umbanda, precisamos que vocês adentrem nessa nova era. Quando eu digo que é uma nova era, porque a Umbanda precisa de médiuns que acreditem nos dons espirituais, que acreditem que eles são uma partícula de Deus, junto com outras partículas, que são os guias espirituais. Nós precisamos de médiuns que procurem a harmonia do pensamento. A crença que se hoje está ruim, amanhã, com a sua força de pensamento, vai melhorar. E se não melhorou, não vai ficar pro resto da vida na tempestade. Só fica se você não abrir a porta da sua vida para um amanhã melhor. A chuva, meus filhos, não fica o tempo inteiro caindo na terra, uma hora para. Mas se vocês olhar para fora e ver só as coisas ruins, não tem como nenhuma entidade ajudar vocês. E olha, meus filhos, teve uma vez, eu desci na casa de Clarinha. Clarinha tinha assim na parede, várias divisões de madeira, assim na parede da sala. O que tinha de livro que Clarinha leu para descobrir a espiritualidade. E para que essa descoberta pudesse aplacar as mágoas de Clarinha. Oi, mas tinha tanto livro, que eu falei assim, mas para que tanto livro? Para que tanto livro? Aí, uma entidade que estava do meu lado, que também era da vibração de Clarinha, disse que ela estava buscando conhecimento para ver se aplaca as dores dela. Ah, é bom buscar conhecimento, mas para que tanto se não faz o que tem que fazer? Mudar o pensamento. Era tanto que ela leu tanto. E esse conhecimento que tanto ela buscou distanciou ela dela mesma. Tanto que ela preferiu fazer a magia pesada com o bicho de 4 patas. Olha, meus filhos de Umbanda, filhos dos orixás, filhos dos filhos que um dia plantaram essa semente de luz aí, que vocês não têm consciência. Às vezes, vocês buscam a resposta nesta menina que atende vocês, e vocês querem que as coisas aconteçam da noite pro dia. Que nem teve aí uma noite dessa, que dentro dessa egrégora, Guardião Senhor 7 Encruzilhadas pediu o meu firmamento para que a gente pudesse ajudar uma pessoa. Aí eu disse a ele, pela lei, no firmamento de Xangô, está sendo firmado para que o vosso poder, a vossa guarda, possa ajudar essa pessoa. Aí a menina pediu para ela fazer algumas coisas, né, no lar dela, para poder Guardião Senhor 7 Encruzilhadas adentrar, para proteger, para poder encaminhar, para depois vir o Exu dela de direito, né? Porque isso pode acontecer. Porque Guardião Senhor 7 Encruzilhadas é a vibração de Oxalá. Então ele vai lá limpar para que o Exu dela de direito possa adentrar. E assim se fez. No firmamento de Xangô. Aí Guardião foi lá. Aí a médium, que é um poder sagrado, tem que trabalhar, tem que firmar alguma coisa espiritual para ajudar ela, e para ajudar o povo. Está botando muita coisa no mentar. Então não sei se ela está aqui escutando essa véia,
Essa história eu trago para você. Porque você tem um dom espiritual muito elevado. E nós estamos tudo firmando você para que você compreenda o que tem que fazer nesta terra. A viagem para se firmar no local espiritual, meu filho, não é fácil. É como se você estivesse numa sala escura, tateando, querendo encontrar onde está a luz. Mas cada passo que vocês dão estão sendo direcionados pelas vossas entidades. Então vocês não estão perdidos não nessa sala escura. Então você precisa ter calma, ter paciência e principalmente se desligar do outro dirigente espiritual. Porque o firmamento da moeda que você deu para ele, esquece. Aí você vai me dizer, mas como que eu vou esquecer, vó? Eu dei muito dinheiro para ele. Se hoje ele tem o que ele tem, foi graças a mim. Você já fez a sua parte. Você já doou. Bota isso na sua cabeça. Quando existe um acordo espiritual, como eu estou dizendo para vocês que existe a todo momento, vocês são direcionados a passar por alguns processos e principalmente se libertar dos processos. E se você ainda não se libertou, é porque precisa mudar a forma de pensar. O dom espiritual exige que vocês trabalhem espiritualmente? Não. Olha como é diferente. Não. Agora, se vocês quiserem desenvolver a mediunidade, sim. Aí vocês têm que estar trabalhando espiritualmente. A Clarinha está dentro dos firmamentos de Cristo. Porque ela nunca sentiu nada. Ela tem, mas ela nunca sentiu nada, então ela escolheu outro caminho. Independe de onde vocês estejam, os vossos guias espirituais vão estar acompanhando. E Deus, meus filhos, Ele só vai manifestar na vibração da luz quando vocês sentirem essa luz, quando vocês se alimentarem dessa luz. Hoje, meus filhos, eu quero que vocês coloquem o copo de água novamente. E vamos pedir ao Deus, esse Deus que vocês acreditam, que possa trazer a compreensão do dom espiritual. Mas não só para dizer que tem esse dom espiritual, né? Mas principalmente que através desse dom espiritual vocês possam estar amando a vida, bloqueando as repetições negativas do pensamento. Então o que eu quero que vocês coloquem esse copo com água hoje, tá? Hoje vocês colocam e amanhã vocês pegam e pode despejar ele aonde vocês quiserem. Mas esse copo com água, eu quero principalmente que vocês façam esse pedido para Deus. Esse pedido para Deus. Que a força sagrada dos guias espirituais de vocês possam estar elevando na vibração de Deus, na vibração sagrada da força ancestral, e que vocês compreendam o que vocês pensam e principalmente se liberte dos pensamentos repetidos. Salve força sagrada, salve poderes espirituais. Essa voz se retira, trazendo para todos vocês a força de Zambi, o nosso Pai Todo-Poderoso. Salve, meus filhos. Salve, meus filhos. Não esqueçam, coloquem o copo com água hoje. E amanhã vocês despejam o copo com água onde vocês quiserem. E vamos firmar a força do pensamento na vida.
Porque é na vida que traz as lições pra vocês superar e pra vocês ser melhor em todos os sentidos. Salve, assim, salve!